Minas Esporte, com Chico Maia. Oferecimento: EPA Supermercados. Ficou fácil fazer economia. Tem sempre um EPA perto de você. Chico Maia já tá por aí. Chico Maia, que fim de ano pro Atlético Mineiro, Chico Maia. Ei, Maria Fernanda Cimini, amigos ouvintes da Band News FM, Murilo Rocha, Luciana Viana. Bom dia. Hoje eu gostei de que a Luciana entregou o nosso querido Daniel Rosa aí, hein? Nosso companheiro aí das carrapetas, dos botõezinhos aí, hein? Eita! Daniel, hein? Gostei de ver, rapaz. Quem é que imaginou, hein? Quem é que imaginaria de sã consciência que o Atlético chegaria à última rodada do Campeonato Brasileiro correndo o risco de rebaixamento, torcedor fazendo conta, agarrando num terço para conseguir pelo menos empatar em casa, domingo, 4 da tarde, contra o Atlético Paranaense, concorrente direto contra o rebaixamento. O Atlético do Paraná precisa vencer o Galo e contar com alguma outra coisa nessa última rodada para escapar do rebaixamento. O Atlético precisa pelo menos empatar. 1 ponto garante o Atlético na Série A do ano que vem. E imaginar que sábado passado, quase uma semana antes, o Atlético estava aí naquela expectativa de ser campeão da América e perdeu o título para o Botafogo lá em Buenos Aires. Hoje, o atleticano aí assustado, com medo do rebaixamento. Resumindo, Maria Fernanda, falta de um planejamento, falta de conhecimento, falta de tudo da cúpula do Atlético, dos donos do Atlético, do comando do futebol do Atlético, que, por exemplo, eles deixaram Paulinho ser operado antes da última rodada do Brasileiro, numa arrogância de imaginar que na última rodada o Atlético não precisaria de um dos seus principais jogadores, que é o atacante Paulinho, tratando de um estresse, fez uma cirurgia, deram férias pro Paulinho antes do último jogo, que é o jogo mais importante do Atlético este ano, Maria Fernanda. Ô Chico, fica a lição, né, para os donos do clube, que futebol não é banco, futebol não é empresa de comunicação, futebol não é empresa de construção. É preciso tratar o negócio aí de forma diferenciada. E deveriam focar no futebol do Atlético. Contratar alguém bom, um dirigente muito bom. O Rodrigo Caetano foi embora para a CBF, trabalhar na seleção brasileira, e os donos do Atlético optaram pelo que eles achavam que seria bom e barato. O Vitor foi um grande goleiro, ídolo da torcida pelo que fez jogando futebol, mas ainda não tem a qualificação devida para comandar o futebol do Atlético. Fosse um dirigente experiente, não deixariam operar o Paulinho antes da última rodada do campeonato. A cirurgia podia esperar. Era uma cirurgia que, poxa, uma semana a mais, uma semana a menos não faria diferença. Mas deram férias para o Paulinho antes da hora, quer dizer, não calcularam. Arrogantes pelo fato do time ter estado na final da Copa do Brasil, na final da Libertadores, acharam que o brasileiro também já estava tranquilo, apesar da péssima campanha, 12 jogos sem vencer, chega nessa última rodada desse jeito, pega o Atlético do Paraná no domingo, de olho nos outros jogos, porque o Fluminense pega o Palmeiras, Fluminense é concorrente direto nessa história para não ser rebaixado também, e o Bragantino, que recebe em casa o Criciúma. Quer dizer, o Atlético tem 44 pontos, é o 14º colocado, o Fluminense é o 15º colocado com 43, e o Atlético do Paraná o 16º colocado com 42, e o Bragantino é o primeiro da zona do rebaixamento, 17º colocado, 41 pontos. Se ele vencer, vai para 44, se iguala ao Atlético, ganha no saldo de gols do Atlético. Por isso que o Galo tem de fazer pelo menos 1 ponto, tem de empatar em casa com o Atlético do Paraná. Em princípio, o camarada pensa assim, mas em casa contra o Atlético do Paraná? Só que o Atlético pensou isso. O torcedor pode até pensar, mas a cúpula do Atlético não pode pensar nisso, porque no futebol tudo é possível, no futebol tudo acontece,
e o Galo corre esse risco sério na última rodada do Brasileiro, gente. Ô Chico, como você falou, o Atlético basta um empate. Para quem está nos escutando, um empate livra o Atlético do rebaixamento. Mas a questão é que, como você disse aí, o atleta é desmobilizado, a ponto de já ter liberado o Paulinho, por exemplo, para fazer a cirurgia, que ele já até fez a cirurgia, né? Que estava jogando aí com um problema. Mas o atleta é desmobilizado. Vai ser a primeira partida do Brasileirão que o Atlético vai jogar para não cair. O adversário dele, Atlético Paranaense, já está jogando algumas partidas nesse clima. Também está desesperado, mas já está com essa pegada aí há mais tempo, mesmo o caso de Fluminense e Bragantino. Desses times, o meu temor é que o Atlético vem desmobilizado, vem destroçado pelos resultados, né? E sem comando, né? Vai ter um técnico interino e sem torcida também para esse jogo final. Vamos ver aí, né? Eu acho que provavelmente deve escapar, mas corre um risco e não é um risco pequeno em razão do contexto, né? Do contexto que envolve essas 3 partidas aí decisivas para essa reta final da vida do Atlético. E o Cruzeiro, Chico, pega a Libertadores, não pega, o que você acha? Também vai depender de resultado do Bahia, né? Que joga em casa. O adversário do Bahia, não estou recordando aqui, mas é um jogo mais ou menos tranquilo que o Bahia tem em casa. Acho que é o Cuiabá que o Bahia enfrenta em casa. O Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, o pior time do campeonato, né? O Bahia joga em casa e se ganhar o Cruzeiro já não tem chance, né? O Bahia, em condições normais, Murilo, deveria ganhar do Atlético Goianiense em casa, Fonte Nova cheia e tudo mais. Só que aquela história, né? O Bahia é dirigido pelo Rogério Ceni, que adora inventar também, adora uma lambança também. Então tudo pode acontecer nesse Bahia e Atlético Goianiense. O Cruzeiro joga contra o Juventude lá, o Juventude já escapou do risco de rebaixamento, mas em casa o Juventude é sempre complicado. E o Cruzeiro tem essa parada torta lá na sua luta para conseguir uma vaga na Libertadores, todos os jogos às 4h no domingo, e o Cruzeiro nessa situação também aí, né? Trouxe o Fernando Diniz, não deu certo, trouxe na hora errada, tirou o Fernando Seabra na hora errada, assim como errou ano passado tirando o Pepa no meio do campeonato, fazendo boa campanha, e tá aí, o Fernando Diniz pode estar de malas prontas, pode estar cascando fora, depois de uma passagem pífia pelo Cruzeiro. Péssimo para o Fernando Diniz, que o currículo dele vai se enchendo de situações negativas, foi mal na seleção brasileira, e péssimo aí no Cruzeiro, e ruim para o Cruzeiro também, porque, poxa, interrompeu um trabalho que estava sendo bem feito e agora vai começar tudo de novo, pensando em técnico para a temporada 2025, que começa daqui a um mês, né, Murilo? Exatamente, Chico. Que situação, hein? Ô Chico, tô vendo aqui o Edu Dracena também, que foi, posso falar, ídolo do Cruzeiro, tá deixando o time, diz que tá de saída, agradeceu a oportunidade. O Cruzeiro perde com essa saída. Edu Dracena era uma peça-chave ali na diretoria do Cruzeiro ou não? Não, Maria Fernanda, no futebol tem muito isso, sabe? Ações entre amigos, como diria o nosso querido José Luiz Montijo, grande jornalista, foi nosso companheiro no saudoso Minas Esporte da TV Bandeirantes. O Montijo, quando se deparava com a situação dessa, dizia, isso é ação entre amigos. Tem um dirigente que é amigo do ex-jogador, com quem ele jogou, com quem trabalhou, põe lá o cara, pois é, vamos trazer fulano, é gente boa, mas Edu Dracena foi um grande zagueiro, mas como dirigente não faz a menor falta ao Cruzeiro. Nem deveria ter vindo, para ser sincero. É igual o América, né? O América, de repente, trouxe aquele ex-volante do Atlético do Paraná, seleção brasileira, um volante até muito bom jogador, foi jogar lá na Inglaterra e tal. Aí o América trouxe para cá, ninguém entendeu por quê, qual a ligação dele com a América, fazer o quê no América, e o América não conseguiu subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ações entre amigos que acontecem no futebol, sem querer por quê. Um abraço, Edu Dracena, que seja feliz onde for, mas assim, quem faz falta é um técnico competente, é um executivo de futebol, um diretor de futebol, e o Cruzeiro tem um grande diretor de futebol que é o Alexandre Matos. O resto, como diria o Tostão, o resto é perfumaria, viu, Maria Fernanda? Isso, Chico, obrigada, beijo pra vocês, gente, e até segunda-feira. Até segunda, Até gente. segunda e não na segunda, eu espero. Vamos lá, grande abraço. Até! Boa, até segunda.